O Balazar tenta atirar no Roland e o Roland fica escondido. Aí ele vai tentar atirar no Ed. Aí a bala, ele dá um tiro no Ed, na verdade. Só que não é tiro, não acerta o Ed. Ele vai, pá, atira no, e a bala pega bem no braço. Aí o Ed se esconde. Aí o Balazar tá totalmente perdido, assim, sabe? Gritando, chamando o capanga. Daí ele entende que o Roland tá sem bala. Então ele acha que o Roland não é mais ameaça. Ele só tá preocupado com o Ed. Aí nisso o Roland ele tá mais deitado assim. Ele pega uma das semiautomáticas daquele Cláudio, puxa e vai pra um canto. E fica num canto escondido. Aí o Balazar fica em silêncio um tempo. Fica aquele silêncio assim e tal. Aí o Balazar pega, vai com tudo pra cima do Ed, correndo assim. Aponta a arma pra cabeça dele. Aí o Roland levanta e fala, não. Bem rápido assim, aponta a arma pra cara do Balazar e fala, não. Aí o Balazar fala, foda-se. Aí o Roland dá 4 tiros no Balazar. Tá. Aí o Balazar cai morto. Pá. Aí o Roland pensa assim, essa arma é uma arma indigna. Uma arma indigna pro inimigo indigno, pra um homem indigno como esse. Aí nisso tem um outro cara ainda lá na cozinha, tá ligado? Aí ele aparece assim e grita, Ed, oiê, Ed. Aí ele joga a cabeça do Henry pela porta, vai rodando assim. Aí o Ed, não. Aí vai com tipo, aí o Ed começa a ir com tudo pra cima do cara. É uma armadilha, o cara queria fazer isso, que o Ed fosse pra cima dele pra ele matar. Aí o Roland grita, não, Ed. Aí o Roland cai de joelho assim, tá ligado? Como se fosse uma cena de filme dos Intocáveis, tá ligado? Aí o Roland cai de joelho assim, ele pega a esquerda, segura com a direita assim, porque ele não pode errar o tiro. E fica esperando o cara aparecer, o capanga aparecer. Aí na hora que esse capanga aparece, ele dá um tiro na cara do cara. Tuf! Aí o cara morre. Aí o Ed vai em cima do cara e fica apertando o botão, já não, o gatilho da arma, só que já não tem mais bala. Aí fica gritando, apertando o gatilho, mas não tem mais bala. Aí o Roland se levanta, vai até ele, fica mexendo no braço dele e fala, todos morreram, acabou, inclusive o Ed, vamos embora. Inclusive o Henry, vamos embora. Acabou, Ed, vamos embora. Aí ele vai tentar pegar a arma da mão do Ed. Aí o Ed pega a arma e dá uma porrada na cara do Roland com a arma. Sai! Pá! Aí o Roland meio que pá, desmaia. Aí quando o Roland acorda uns minutos depois, a arma tá em cima do corpo do Ed, sem cabeça, né? Tá em cima do corpo do Ed, do Henry, desculpa, em cima do corpo do Henry. Desculpa, em cima do corpo do Henry, não, em cima do corpo do cara que ele atirou, né? Aí ele pega lá a arma, aí o Ed tá segurando a cabeça do Henry, chorando. Aí o Roland coloca a pistola no coldre e pensa, puta cara, que saudade dos meus dedos. Aí ele olha pro Ed e fala, prisioneiro, vambora. Ele, não me chama assim, chorando. Ele, vambora, prisioneiro, não me chama assim. Ele, eu vou parar de chamar você quando você sair dessa cela que você se colocou, prisioneiro. Aí nisso eles começam a ver pela janela, porque as janelas são todas quebradas, né? Começa a ver que tá vindo um movimento. Aí o Roland supõe, são os pistoleiros desse mundo, ou alguma força de milícia que representa a ordem. Aí ele, vambora, prisioneiro. Aí o Ed fica, sem o Harry não tem nada. Sem o Harry não tem vida. Não tem por que eu continuar. Aí o pistoleiro, o Roland fala, lógico que tem que continuar. Vem comigo pro meu mundo. Aí ele fala, o que tem pra mim no seu mundo? Ele fala, se você mentir pra mim, eu vou saber que você tá mentindo. Aí o Roland olha pra ele e fala, provavelmente a morte. Mas tem uma coisa, o Ed fala, o quê? A Torre Negra. Aí ele, o que é a Torre Negra? Ele fala, é o pináculo central, onde liga todos os mundos de todos os tempos. E vai ser fascinante, vai ser incrível. Vem comigo. Aí o Ed fica olhando, aí de repente começa a chegar essa força policial. Aí daqui a pouco eles começam a ouvir no alto-falante, aqui é a SWAT! Se rendam! Nós vamos invadir! Aí o Ed pergunta, lá no seu mundo, a caminho da torre, nós vamos encontrar moças com os peitos de fora?
Aí o Roland fala, pra torre? Quem sabe, né? Aí de repente começa bombas de gás cair pela janela. Aí o Roland agarra as roupas do Ed, joga o tênis pra ele no chão, os sapatos dele, fala, veste, porque os pés do Ed são tudo cortados, né? Porque tá tudo destruído o chão, né? Ele tava sem roupa. Ele veste os sapatos, os tênis, né? Da Adidas. Aí o Roland abraça ele e vão em direção à porta. Aí nisso a SWAT tá entrando no restaurante. Pá, ela arromba a porta e começa a entrar no restaurante. Aí no caminho o Ed pega as caixas do antibiótico, que chama Keflex, e coloca dentro do bolso da calça do Ed, que tá na mão do Roland. Aí eles atravessam e de repente estão no mundo do Roland, né, com mar, assim, aquele oceano tal, de noite. Aí o Ed pensa assim, o Henry provavelmente morreu de overdose, porque eles estavam drogando ele. Aí ele fala, Roland, eu preciso voltar rápido pra lá, pra pegar a droga, eu preciso de mais uma dose, cara. Eu preciso só de mais uma dose. Aí o Roland fala, não, cara, e solta o Ed, vai correndo pra porta, o Roland e dá uma batida com tudo na porta. Pá! Aí quando os dois atravessam pro mundo do Roland, e acontece isso, a torre como se fosse assim, sabe como ela se dobrasse entre ela mesma? E aí começa, sabe, a fazer um barulho de palmas, blá, 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 blá. Aí ela afunda na areia assim, e vai areia pra todo lado. Tipo, a conexão dos mundos foi fechada. Aí o Roland fala, essa fase da sua vida acabou, prisioneiro. Aí ele pega assim 2 comprimidos do antibiótico, né? 2 antibióticos, aí ele fala, como é que chama isso? Aí ele fala, Keflex. Kefresh? Aí ele pega e coloca na boca, ele pega mais 3 aspirinas, né? Que ele chama de asmina, ele põe na boca, aí ele lembra que ele combinou com o Ed, não tinha falado, né? 3 antes e 3 depois se houveram depois. Aí ele pensa nisso. 3 antes e 3 depois se houveram depois. Aí ele toma os 5 comprimidos de uma vez, com o gole do cantil dele. Aí nisso o Ed deita chorando, e o Roland deita e desmaia. Desse momento em diante, é como se fosse assim, vão ser certos dias vão passar, porque o Roland está passando pelo inferno da infecção e o Ed está passando pelo inferno da privação da droga. Então tipo, os dois estão vivendo assim momentos de delírio, dormindo, e o Roland vê como se fosse assim, vai ter muitos trechos que fala embaralhada, desembaralhada, embaralhada, porque ele fica vendo cartas, sabe, cartas, como no final do livro do Pistoleiro, que ele encontrou o Homem de Preto e das cartas, ele fica vendo cartas, e as cartas são embaralhadas e as cartas são desbaralhadas. Daí ele acorda, embaralhada, depois ele desmaia de novo, embaralhada, ou ele acorda, desembaralhada, e ele dorme de novo, desembaralhada. Roland vai perguntar pro Ed assim, você lembra quanto tempo eu dormi? E o Ed vai falar depois, no futuro assim, 1 semana, porque era 7 dias o número de remédios mais ou menos que tinha, o uso para 1 semana. Então os dias foram passando e o Ed ficou melhor antes que o Roland. Aí ele trazia água pro Roland, e o Roland ficava preocupado porque ele não sabia, assim, o Roland não sabia ou não notificou o Ed que tipo de riachos você pega água limpa e que tipo de riacho você não pega água porque a água pode estar contaminada. Mas assim, ele estava muito mal e o Ed não apresentava nenhum sinal de doença nem nada, nem ele. E ele não tinha força, ele ficava acordando e desmaiando várias vezes seguidas. Um fim de tarde, assim, o Ed apareceu com um comprimido, colocou na boca do Roland como se fosse uma criança, falou, abre a boca. Colocou, fecha a boca, pega a água, toma. Aí o Roland meio quase desmaiando, segurou o braço do Ed assim com tudo. Ele falou, Ed, eu não sei como funcionam as coisas no seu mundo, mas aqui, no meu mundo, você só tem uma escolha, que é continuar. Você não pode colocar a cabeça debaixo do sovaco. Se você não continua, você morre. Aí ele desmaiou. Aí o tempo passou, de repente uma tarde assim, um fim de tarde, de repente o Roland ouve um barulho de um tiro. Kablan! Aí ele acorda, ele procura as pistolas dele no coldre e não acha. Ele pensa, é o fim. Aí de repente o Roland vê uma fogueira, ele sente o cheiro de carne, ele sente fome. Ele pensou, puxa, eu devo estar um pouco melhor, porque eu estou sentindo fome. Aí de repente o Red aparece com uma carne rosada num dos pratos de ferro do Roland.
que é os apetrechos dele que fica na mochila. Daí ele fala pro Roland, come. Aí o Roland achou delicioso e desmaiou em seguida, embaralhada. Aí de repente, embaralhada, ele acorda. De repente no outro fim de tarde, aí o Ed estava sentado em cima de uma rocha, ele estava pegando as balas, sabe aquele embrulho de pano que ele fez e colocou na bolsa dele, onde ele dividiu as balas boas das balas ruins. O Ed estava contando as balas boas. O Roland viu que tinha 6 balas boas. Aí o Ed olhou, viu que o Roland estava acordado e falou, se elas se aproximarem, me avisa. Aí o Roland falou, elas? Aí o Roland entendeu que eram as lagostrosidades. Aí o Roland olhou. Aí ele falou, não, você não tá fazendo a gente comer aquilo, né? É venenoso. Tem veneno que o Roland tava falando, tipo, dando a entender que foi a garra daquela gostosidade, quando arrancou os dedos dele, que deixou ele envenenado com a infecção. Aí o Ed falou, mas não estamos comendo tipo a garra. Aí ele fala, você sabe, eu li em algum lugar, o Ed fala pro Roland, eu li em algum lugar, em alguma revista, que diz que cascavéis são deliciosas e elas são venenosas. Não significa que essa criatura a gente não possa comer. Aí o Roland fica olhando pro horizonte e ele fala, tô vendo 2. Aí o Ed fala, peraí, aí ele vai entrar essas 2. E assim, as lagostrosidades, quando elas saem, geralmente elas saem à noite, mas as que saem no fim da tarde, algumas que saem no fim da tarde, elas ficam bobas meio assim. Se elas vêem alguma coisa fácil de pegar ou morta na praia, elas começam a ir pra cima e começam a comer a criatura, mas elas não atacam, porque elas ficam bobas com a luz do sol. Elas só são violentas e perigosas à noite. E o Ed já tinha sacado isso. Então era fim de tarde ainda. Aí o Ed vai e tinha 2 lagostrosidades comendo um pássaro morto. Aí o Ed foi em uma, o Kaplan atirou numa, aí a outra continuou comendo a ave morta. Aí o Ed puxou ela mais para distante, tirou lá a carne, preparou lá. Aí eles comeram a carne. O Ed começa a conversar com o Roland sobre que ele pensou em se matar várias vezes. Naquela noite o Roland já estava melhor. Então assim, a infecção começou a sumir do corpo do Roland. Ele estava com veias vermelhas que estavam indo pro coração. Essas veias perderam a cor, já estavam desaparecendo. O Roland já estava melhor, mas estava fraco ainda. Aí o Ed estava conversando com ele e falou assim, eu pensei em me matar várias vezes aqui. Aí o Roland falou, o que te impediu você? O que impediu você de você se matar? Aí ele fala, você sabe, Roland, no mundo existe 2 tipos de pessoas. Existe, primeiro, as pessoas que precisam das outras pessoas. E eu sou assim, eu sou uma pessoa que preciso de outras pessoas. Então, eu sabia que você precisava de mim. E se eu me matasse, você não ia sobreviver. Então, por causa disso, eu fiquei vivo. Quem sabe amanhã, quando você não precisa mais de mim, eu continue e me mate. Mas eu não vou fazer isso enquanto você precisa de mim. E existe o segundo tipo de pessoa, que é você, Roland. É o tipo de pessoa que não precisa de ninguém. Esse tipo de pessoa faz de tudo para atropelar, para conseguir os seus propósitos. E você, para achar a sua torre, você vai passar por mim, em cima de quem você quiser, em cima de qualquer pessoa para você achar a sua torre. Aí o Roland olhou pra ele assim, era bem finzinho de tarde ainda, né? Tipo, o sol tava quase se pondo. Aí ele fala assim, em que guerra você lutou pra você ter ficado tão sem fé? Aí o Ed fala, eu vou pegar água ali no riacho. Aí ele sai chorando, assim, o Roland vê que ele sai chorando pelo pôr do sol, né? Porque sai com lágrimas no olho, assim. Na outra noite, o Ed fala pro Roland, Roland, as lagostrosidades estão chegando muito perto da gente. Você precisa se levantar amanhã e sair pra gente sair daqui. Aí o Roland dá aquela acordada meio que dormindo, sabe? Faz assim com a cabeça, assim, faz que sim, e dorme de novo. Só que o Roland não levanta. Aí o Ed pega, ele faz com 2 galhos que ele encontra na praia, bem grandes. Ele pega a capa do Roland, ele faz como se fosse assim, ele amarra, ele pega também o que ele conseguiu achar daquela fita adesiva que tinha usado para droga, ele acha um pouco da fita adesiva, ele
Então ele pega essa fita adesiva, faz como se fosse um laço, ele pega a capa do pistoleiro e faz como se fosse uma maca, coloca o pistoleiro em cima e fica puxando o pistoleiro. O Roland, de início, ele acorda assim, ele acha, mas que tolice. Depois ele pensa, não, ele fez a coisa certa. Ele pensa assim, se o Ed fosse um aluno do corte, o corte até daria um elogio pra ele. Ele tá fazendo a coisa certa. Aí na noite seguinte eles vão assim, o Ed sempre volta para mais perto da praia para caçar as lagostrosidades. Só que eles vão mais para longe. Aí no dia seguinte o Ed tipo assim, carrega ele em certos momentos e em outros momentos o Roland vai andando. Aí no outro dia o Roland vai andando, só que ele tem que descansar de 2 em 2 horas. Aí nesse outro dia assim, o Ed pergunta, pra onde a gente vai? Aí o Roland fala, pra lá. O que tem lá? É a porta. Como é que você sabe que ela tá à porta? Porque eu já tô vendo ela. Aí ele fala, como é que você sabe que você está vendo ela? Como é que você sabe dessas coisas? Ele fala, é meu propósito, é o K. Aí o Ed fala, Caca? Aí o Roland fala, não, K. Aí o Ed, é caca. Aí o Roland fala, o que é caca? Aí ele explica pro Roland o que é caca. E dá risada. Aí o Roland, eu não entendo. Ele, você não entende o que é caca? Não, eu entendi o que você quer dizer, mas eu não entendo porque você acha graça. Ele, é porque você não tem senso de humor. Aí o Roland fala, eu devo ter perdido entre uma rebelião e outra. Aí o Roland fala, explica pra ele o que é o K em si, que é o seu destino, que é um lugar que você tem que ir, que você não tem dúvida daquilo. E o Roland fala, eu não tenho dúvida do que eu tenho que fazer, não tenho dúvida do lugar que eu tenho que ir, é o meu K, é o meu propósito, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Estão partindo para essa porta que o Roland tá vendo, e o Ed não tá vendo nada. Ele fala, não tô vendo nada, só vejo o horizonte. Aí o Roland fala, não, tá lá. Aí o Ed fala, bom, se não tiver lá, eu quero um Big Mac ou uma galinha assada. Aí o Roland fala, o que é um Big Mac? Mas ele entende o que é galinha assada. Ele fala, tá, mas você vai ver a porta, porque ela tá lá. Aí eles vão assim, vão andando. Aí no fim do dia, eles veem a porta de longe, tá mais de 5 km de distância, mas eles veem a porta. Aí o Ed fala, nossa, cara, você vai ter uma visão de super-homem. Aí o Roland fala, o que é super-homem? Ele, como se fosse uma visão de águia. Ah, tá. Eu tenho uma visão muito boa. Aí no dia, eles dormem naquele dia perto da porta, mas nenhum dos dois dorme direito. Eles estão excitados para chegar na porta. Aí no dia, assim, logo de manhã, no dia seguinte de manhã, eles chegam na porta. Essa porta era igual a porta do Ed, só que estava escrito A Dama das Sombras. Aí o Ed ficou tipo, tal, que era igualzinho o estilo da porta sabe, do que o pistoleiro achou lá do Ed, que estava escrito prisioneiro. É a mesma coisa com A Dama das Sombras, igualzinho. Só que aí o Ed começou a se aproximar sorrateiramente do Roland. O Roland viu. Ele não sabia quais eram as intenções do Ed, mas ele viu. Ele sabia que o Ed estava com mais intenções. E assim, o Ed foi se aproximando. O Roland, a qualquer momento, ele poderia ter pegado e quebrado um braço do Ed, mas ele deixou o Ed fazer o que ele queria. Aí o Ed chegou sorrateiramente, pegou uma arma do coldre do Roland e apontou para ele e falou, abre a porta que eu vou atravessar. Aí o Roland falou, você não vai atravessar, eu vou atravessar. Tô cansado de comer essas lagostrosidades, eu quero comer comida. O Roland falou, não, você não quer comer comida, você só quer uma dose da erva, da vertente da erva do diabo, você só quer isso, você só quer a sua dose. Ele, não me importa, eu vou lá. Você não vai lá, eu vou. Aí ele aponta pro Roland e fala, se você não abrir essa porta, eu vou atirar em você. Aí o Roland fala, K. Aí o Ed fala, K. Aí o Roland abre a maçaneta. Aí quando eles vêm em Nova York. Aí o Ed fica olhando, vê que é um lugar mais antigo que o dele. Aí ele fala, olha, é Nova York, só que é antes. Aí o Roland olha e fala, antes do seu quando? Ele, é isso. Aí o Ed vai e devolve pra ele a arma dele, fazendo uma cara de bobo. Aí o Roland pensa, você não é bobo. Ele não fala isso, ele pensa, por que você faz cara de bobo se você não é bobo? Ele fica pensando, falando com ele mesmo, né? O Roland pensando consigo mesmo. Talvez para poder participar do mundo do irmão dele, Henry, para poder participar dos grupos de amigos do Henry, ele se fazia de bobo. Aí o Roland pega a arma e coloca no coldre.
Então agora eu vou falar de um outro personagem e vou fazer com esse personagem o mesmo que eu falei do Ed. Lembra que eu contei a história do Ed antes? Então eu vou contar a história desse personagem antes. E assim, existem certas coisas que eu quero comentar sobre esse personagem. A Dama das Sombras é uma mulher. Ela é uma mulher com características raciais africanas. Porque é o seguinte, porque existe um discurso politicamente correto de como a gente deve falar. Certo? E o autor não se usa desse discurso politicamente correto. Certo? Porque ele é mau? Não. Porque ele está tentando contar para você uma história do ponto de vista de outras pessoas e do ponto de vista do próprio personagem. Então ele vai se utilizar de conotações, de argumentos que, como eu posso dizer, que só as pessoas que vivem certas situações podem utilizar. E eu vou respeitar então o discurso politicamente correto que é posto, certo? Que é pedido em qualquer plataforma. Eu sei que tem pessoas que não se importam e até acham pior você não falar como o autor fala, mas a questão não é o que certas pessoas acham, a questão é que existe um discurso politicamente correto. Em qualquer plataforma existe discurso politicamente correto e o discurso politicamente correto tem que ser respeitado e eu vou respeitar o discurso politicamente correto. Então vamos lá. Essa personagem, ela se chama Odetta Holmes. Odetta Holmes, no momento que o Roland abre a porta, o Ed e o Roland olham o ano de 1964. O que está acontecendo nesse ano? O apogeu do movimento negro dos Estados Unidos. Tá? Porque nesse momento, antes desse de 1964, também é a época da morte do presidente Kennedy dos Estados Unidos. O que aconteceu, digamos assim, com o movimento com o presidente Kennedy, começou o movimento negro a ser ouvido e depois ali para frente eles conseguiram os direitos iguais dos brancos, certo? E o que acontece nesse período dos Estados Unidos não é muito diferente do que acontece na África do Sul na época do Apartheid de 1980 e 1990. Existia restaurantes para branco e para negro, e banheiro, escola, tudo era segregado, tudo era dividido. Por isso que houve um direito de igualdade que depois culminou e deu certo. E essa personagem vive nesse mundo. Ela nasceu, assim, digamos, vamos falar a verdade, não diz a época que ela nasceu. Conta a história assim. O pai de Odetta Holmes, vou contar a história dela desde o início. O pai de Odetta, ele era um dentista, certo? E ele criou algum tipo de apetrecho para fazer um tratamento bucal, um tratamento dentário eficiente. E ele patenteou esse aparelho. Não é um aparelho que a gente usa, não. É um negócio lá que o autor também não entra em detalhes. Ele patenteou isso, patenteou a ideia e o negócio acabou dando certo. Acabou muitas pessoas utilizando essa ideia, desse aparelho que o pai da Odetta criou. E como ele patenteou, começou a dar dinheiro. Então o pai dela criou a Holmes Industries. E ele fez depois mais patentes e aperfeiçoou esse aparelho dele. O pai da Odetta, ele era um homem pobre e tal, só que quando ele conseguiu fazer esse negócio de patente, ele começou a ganhar dinheiro e ficou rico. Apesar de ele ser um homem de características raciais africanas, ele ficou um homem rico. Sim, ainda existia aquele mundo de segregação racial. Sim, ele não podia sentar em qualquer restaurante, existia um restaurante que ele podia ir. Quando ele viajar de trem, existia o vagão certo para ele ir, ele não podia ir qualquer vagão. Certo? Porém, ele era um homem assim, que não vivia igual os outros que eram como ele, de características africanas, porque ele tinha ganhado muito dinheiro. Então ele morava numa casa boa, ele vivia numa condição melhor, sabe? Apesar de viver um mundo de segregação racial ainda.
A Odeta nasceu, então, quando o pai dela já era rico. Ela não viu o mundo de pobreza. Então, assim, apesar de ela viver num mundo de segregação racial, ela viveu num mundo de privilégios, porque ela era filha de um homem muito rico. Aí conta a história assim. A irmã da mãe da Odeta, ela ia se casar. E a Odeta tinha 4 anos de idade. Aí eles foram, se não me engano, para Nova Jersey. Eles eram de Nova York, num trem. O pai da Odeta não gostava dessa situação de segregação racial, de ter que ir num outro vagão, porque ele era um homem rico, ele queria sentar com os homens ricos. Enfim. Ele sentou no vagão que era destinado para a raça dele e tal. Né? Ficou muito incomodado com a situação e foram de trem. Aí chegando lá, foi na festa, a mãe da Odeta deu para a irmã dela uma travessa azul. Sabe essas travessas, esse aparato grande? Assim, elas, quando eram crianças, as duas irmãs, elas sempre quiseriam ter umas coisas assim, umas travessas desse jeito. Elas não tinham dinheiro, mas agora ela era esposa de um homem muito rico, então ela deu para a irmã dela uma travessa muito chique, uma travessa azul. Aí teve lá o casamento e tal, e no dia seguinte eles tinham que voltar pro trem. Aí o pai da Odeta chamou um táxi. Aí na hora que o táxi chegou e viu que ele era um homem de características raciais africanas, ele fez o retorno e foi embora. Aí o pai da Odeta ficou muito nervoso e pensou, não vou chamar outro táxi só para fazer o mesmo. Ele falou para a mulher dele, vamos andando para a linha de trem, para a estação. Só são 5 quadras. Aí eles foram andando. Aí em algum certo momento, que eles estavam passando por certos prédios abandonados a caminho da estação, caiu um tijolo na cabeça da Odeta. Com tudo assim, pá! Que sangrou ela, sabe, assim, fez como se fosse lá, ela foi um acidente grave e ela ficou desmaiada muitos dias, em coma, né? Entrou em coma, ficou em coma. Aí ela sarou, tal, continuou a vida dela. Daí, um dia ela estava no jantar da casa dela, quando ela já era uma adolescente, digamos assim. Aí a mãe dela falou assim pro pai dela, né, no jantar: por que você não conta pra ela, é Odeta, por que não conta pra ela aquela vez que a gente tava no túnel e a polícia tentou pegar você e correu atrás de você, porque, sabe, por nada. E aí você fugiu. Aí ele olhou pra ela com muita raiva, né? Tipo assim, aí ele falou, nós não vamos nunca mais falar sobre isso. Aí quando a Odeta era jovem, ela foi conversar com o pai dela, porque ela se sentia assim, ela falou pro pai dela, você está me privando, um dia ele estava lendo um jornal, sentado na sala, ela falou, você está me privando da minha história, não me contando o que aconteceu antes. O pai dela tirou o óculos e falou assim, o que aconteceu antes não importa. Aquele momento da minha vida que eu não tinha dinheiro não importa mais. Só importa daqui pra frente. E eu não vou falar sobre isso. Então assim, ela se sentiu excluída dessa parte da vida dela. Tudo bem, mas a Odeta, ela não tinha um problema relacionado assim, apesar de existir a segregação racial, ela assim não tinha aquele negócio de um ódio ao homem branco nem nada, até porque também ela viveu num mundo de privilégios. Aí um dia ela arranjou um namoradinho, inclusive o cara era branco, os dois saíram de carro, e aí até ela ia perder a virgindade com o cara, então eles estavam tirando a roupa e tal, né? Aí ela ficou nua, aí na hora que ia acontecer, tipo assim, aí acontece uma coisa assim, surge uma outra persona, como se fosse uma outra pessoa que tomasse conta da Odeta, como se fosse uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa olhou pro cara assim, tipo, que ela nunca ia deixar um homem branco ter relação com ela. Essa outra pessoa olhou pro cara assim, aí ela pegou e colocou os dedos nas partes íntimas dela e tirou a própria virgindade com os dedos. Aí o cara ficou olhando assim, sua louca! Essa outra pessoa era uma mulher uma moça completamente louca. Ela saiu do carro, pelada assim. Enfim, aconteceu isso. Surgiu uma outra persona na vida de Odeta Holmes. Então ela tem 2 pessoas na cabeça dela. Uma é a Odeta e a outra vai ser uma pessoa chamada Deta Walker, que é o oposto da Odeta. A Odeta é uma moça muito linda,
com um corpo exuberante. A Odetta, lógico, tá no corpo da Odetta, também é linda com um corpo exuberante. Só que a Odetta é uma moça super educada, super culta, super inteligente, super lida. A Odetta, ela não fala nem o inglês correto. Ela fala uma linguagem do prostíbulo de Nova Orleans. Ela, digamos assim, é a caricatura da Odetta. Ela é o contrário da Odetta. E a Odetta, ela odeia o branco. Ela odeia tudo. Ela tem ódio mortal. E ela também odeia a Odetta. Ela odeia a Odetta. Ela não sabe que o nome dessa outra pessoa é Odetta. Porque assim, a Odetta não se lembra. Quando a Odetta toma conta do corpo da Odetta, quando a Odetta Walker toma conta do corpo da Odetta Holmes, a Odetta não lembra de nada. Aliás, as lembranças que ela tem são distorcidas. E o mesmo acontece para a Odetta Walker. Quando a Odetta toma conta do corpo, e depois a Odetta Walker assume, ela não lembra nada que aconteceu durante quando a Odetta era Odetta. Ela não lembra. Mas as memórias que ela tem também são distorcidas. Aí, os pais da Odetta morreram, deixou para ela uma fortuna, né? Aí um dia a Odetta acordou no corpo a Odetta Walker acordou no corpo da Odetta Holmes, naquele apartamento chique. Aí ela pegou a tia devia ter morrido, o autor não comenta, mas a travessa que era da tia, a Odetta tinha. Bom, pode ser que era da tia, pode ser que era a Odetta tinha comprado uma igual. Eu acho que a tia morreu e a Odetta acabou ficando com essa travessa que ficou para a família, certo? Aí a Odetta acordou, viu essa travessa e ela viu na mente da Odetta uma memória e achou tipo assim que era uma coisa preciosa para essa outra persona que tinha no corpo dela. Ela pegou a travessa, desceu para a rua com essa travessa e jogou no chão assim, plá, espatifou e começou a pisar pisou com a sandália, pisou tanta força que até machucou os pés. Mais ou menos em 1958, a Odetta, desculpa, nesse momento não era a Odetta, era a Odetta. E assim, a Odetta morava em um apartamento de luxo, num prédio chique de Nova York. A Odetta morava num bairro pobre de Nova York. Então, a Odetta que estava no controle nesse momento. O autor não define, mas dá para entender que é a Odetta. Aí então ela está no metrô, esperando o metrô chegar. Aí de repente ela leva um empurrão para a linha de trem. E quando ela cai, passa o metrô bem em cima dos joelhos dela. Tchá, e corta os joelhos dela. Daí, tipo assim, quando o metrô passa, sai, um homem começa a gritar: ambulância, ambulância! Aí uma mulher negra, né? Desculpa, uma mulher de características raciais africanas, ela desce com tudo lá pro metrô, uma senhora. Aí ela tira do chapéu dela um laço e faz um torquinete na perna dela. O que é torquinete? Torquinete é assim, vamos supor, uma pessoa sofreu uma lesão, machucou o braço, até perdeu um dedo, um braço e tal. O torquinete é o seguinte: você tira como se fosse uma corda ou alguma coisa que você possa dar um nó e você dá um nó com muita força nesse local, no braço, na perna, no dedo. Você dá um nó com muita força. O que isso acontece? Isso faz parar o sangramento, assim, estocar o sangramento, não para, mas estocar o sangramento, assim, faz o sangramento sair mais devagar, porque você está pressionando o sangue para dentro, entendeu? Então essa senhora fez um torquinete com o laço, mas ela não tinha mais nada para fazer com a outra perna. Ela grita pra multidão: alguém me ajuda, joga alguma coisa. Aí um senhor tira um cinto e pra ela grita: obrigado, bro. Aí ela pega, faz um torquinete com o cinto na outra perna. Só que como não tinha os botões para ela poder dar o nó os botões suficientes, então ela fica segurando. Aí depois no futuro essa senhora vai ser chamada pelo prefeito de Nova York na história, né, o autor contando, como ela vai ganhar uma medalha de honra e ser chamada de heroína. Então voltando pro metrô. De repente chega então os socorristas, né, a ambulância vem, chega os socorristas. E como é que você vai ficar sabendo disso? Você vai ficar sabendo disso, na verdade, pela visão de outras pessoas, não pela visão nem da Odetta, nem da Odetta. Então, por exemplo, isso que acontece no metrô, você vai saber pelo socorrista do plantão, que é um
residente de hospital e pelo motorista da ambulância, que os dois socorreram ela. Então o residente ele desce lá já para aplicar os primeiros socorros ali e tal, para colocar ela numa maca. Isso, o residente e o motorista vão estar conversando sobre isso um dia no hospital. Porque não foi só um caso do acidente. Porque o que acontece? Ele foi lá e começa a socorrer essa pessoa. E a mulher de repente, uma mulher super educada, fala: o que aconteceu comigo? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu tô aqui. Aí o cara: calma, moça, tá tudo bem, olha, você caiu, passou o metrô, mas tudo bem, nós estamos socorrendo você, vai dar tudo certo. Aí de repente, como se fosse assim, tem um estalo. Assim, não, você não ouve o estalo, mas de repente os olhos mudam. Aí ela: seu desgraçado, filho, o que você tá fazendo comigo? Eu vou descobrir quem fez isso, eu vou acabar com essa pessoa. Aí o cara fica tipo: que coisa louca é essa, mano? Que porra é essa? Aí daqui a pouco aí volta aquela moça: eu não queria incomodar você, tá tudo bem? Ai, meu Deus, eu tô incomodando as pessoas, tal, não sei o que. Aí daqui a pouco: desgraçado! Aí o cara fica: puta, de repente na ambulância é a mesma coisa. O motorista e ele tá com a moça assim, e o motorista fica só olhando assim. Aí ela super educada: você tá me levando, tá tudo bem? Calma, moça, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Olha só, você está sendo socorrida, fica tudo bem. Olha, já tá tudo certo. Suas pernas estão estabilizadas, vai dar tudo bem. Eu perdi as pernas, ai meu Deus. E aí, de repente a outra: o desgraçado arrancou minha perna. É como se fosse uma coisa muito louca, cara. Aí depois os dois pensam assim: ela deve ter dupla personalidade, essa mulher. Obviamente, daí pra frente, de 1950 pra frente, a Odetta andava de cadeira de roda. Daí, um dia, o motorista dela, da Odetta Holmes, porque tudo você vai vendo com essa personagem, você vai descobrindo com outros personagens, né? Então, o motorista dela era um senhor loiro e tal, que tinha trabalhado pro pai da Odetta por muitos anos. O pai da Odetta morreu, ele já estava bem mais velho, e continua sendo motorista da Odetta. Ele conhecia a Odetta desde quando ela era criança. E ele tinha muito carinho pela Odetta. Então um dia ela sumiu do apartamento dela. E esse motorista chamava Andrew Finney. E o Andrew Finney foi atrás dela, né? Foi no prédio dela, falou com o Howard, o porteiro abriu o portão lá e tal. Eles não acharam nada no apartamento, como se ela estivesse fora há um tempo, sabe? Aí ele: puta, o que aconteceu com a senhora Odetta Holmes? Como ela desapareceu assim? Aí de repente, do nada, uma noite, ela liga pra ele e fala: Andrew, me pega aqui na rua tal. Ele: claro, senhora Odetta. Ele foi na rua tal com o carro, né, que era dela, que ele dirigia. Pegou ela tal, né? Aí ele viu as malas dela. Umas malas chiques, né? Umas malas chiques, mas as malas estavam todas detonadas. Aí ele: puta, o que aconteceu aqui? Ele fala: alguém quis fazer mal pra senhora Odetta. Alguém quis fazer mal, mas não teve coragem de encostar nela e descontou nas malas, mas ele não falou nada pra ela. E ela jogava a conversa fora, né? Tipo: e a vida, você viu, o presidente Kennedy morreu. E eu ouvi dizer que ele era o último pistoleiro. Ela: eu não vejo ele como pistoleiro. Que é isso? Mas ele num jornal. Tá. Ele jogava essas conversas fora, mas ele tava preocupado com ela. Aí chegando no prédio dela, ele chama o porteiro Howard e chega e mostra: tá vendo aqui a mala dela? Olha que absurdo, alguém tá tentando fazer mal pra ela, ó. Eu não sei o que tá acontecendo, Howard, eu também não sei. Ela desaparece, a gente não sabe o que acontece. Ela fica uns dias aqui, de repente ela some. E fica sumida por um tempo, até depois ela voltar. E quando ela volta, é como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei pra ela, o Andrew fala, perguntei pra ela sobre as malas, ela não tá nem aí. Fala: isso não é nada, não se preocupa com isso. Eles ficam preocupados, mas não sabem o que tá acontecendo. Então essa personagem tem essa característica. Então, vamos retomar aqui. Quando o Roland e o Ed abrem a porta, eles veem então pelos olhos da Odetta, ou da Detta, como se fosse que o Roland olhava pelos olhos do Ed e viu dentro do avião, lembra? Só que a visão panorâmica era bem para baixo. Era como se ela flutuasse numa visão bem abaixo das pessoas. Porque
ela estava sendo carregada, porque ela estava numa cadeira de rodas. Aí o Ed vê uma loja e tal, aí ele fala: Roland, eu vou esperar ela estar sozinha e eu vou atravessar com você. E eu só vou num restaurante, Roland, comer uma boa refeição, depois eu volto. E eu prometo pra você voltar porque você foi honesto comigo. Roland fala: não, você não vai, eu não vou precisar ir até lá. Tipo, dando a entender que ele não vai. Ele fala: eu vou, Roland, eu vou. Aí quando eles estão prestando atenção, aí ele fica olhando na porta. Aí quando o Ed olha, ele tem uma visão panorâmica diferente do Roland, porque o Roland nunca viu um cinema, então ele não pode ser comparado com isso. Mas o Ed vê como se fosse assim, sabe? Ele olha como se estivesse olhando pela lente de uma câmera. Sabe quando você olha, você está assistindo uma cena no cinema e a câmera está andando para frente e você olha através das lentes do cinema? É assim que o Ed percebe a realidade, porque ele está vendo pela porta. Aí de repente eles estão numa loja e essa pessoa está roubando. Vamos lá, para entender. A Odetta Holmes é uma moça, isso é 1964. Ela é uma mulher muito rica. Ela não precisa roubar. Ela compra o que ela quiser. Aliás, ela pode comprar a loja. Porém, a Detta Walker, ela rouba. Não porque ela precisa, mas pelo prazer de roubar. Então, geralmente, ela entra em lojas, ela rouba tudo que ela pode. Depois ela vai e joga tudo fora. Então, ela estava roubando as coisas. Aí o Roland se prepara para entrar no corpo da Detta, né? Porque ela tá roubando as coisas. Aí o Ed olha, fala: não, você não vai fazer isso, você não vai lá. Aí o Roland fala: por quê? Ah, você não vai, porque eu vou lá com você. Ele: não, eu vou. Aí o Ed fala: Roland, se você for, eu vou pegar sua faca na sua bolsa e vou cortar sua garganta. Aí o Roland fica olhando pra ele. O Ed assume, ou pressupõe, que o Roland está olhando sem acreditar, que não é o caso. O Roland só está prestando atenção. Aí ele fala: não duvida de mim. Ele até fala: sabe como que chama isso, Roland? Onde fala: o quê? Empate mexicano. Aí ele fala: mas olha só, Roland, que interessante grupo você está fazendo aqui, hein? Você pega um viciado e uma ladra. Interessante grupo que você está escolhendo. Aí o Roland fica olhando a porta. Ele fala: Roland, não duvida de mim. Se você for lá, eu vou cortar tua garganta com a tua faca. Aí o Roland senta. Daí de repente ele cai assim, como se ele saísse do corpo dele, estivesse indo pro corpo da Dama das Sombras. Aí o Ed fica tipo: como ele ousa duvidar da minha palavra? Só que é o seguinte, não é que o Roland tá duvidando da palavra dele. O Roland é um homem com uma missão. Ele tá em busca da Torre Negra. Ele tá em busca da missão sagrada dele, da quest dele. Entendeu? Ele, nada vai impedir ele da missão dele. Se tiver que perder a vida ou sofrer todas as consequências, é raios com as consequências. E ele perde a vida no processo, ele não se importa. É o que ele fala pro Ed lá atrás, sobre o K. Ele tem o K dele. E se tiver que morrer ali, ele vai morrer ali. Ele não se importa, ele vai continuar fazendo aquilo. Mas pro Ed, aquilo foi como se fosse uma... Sabe, ele tá me duvidando que eu sou capaz? Aí ele vai correndo, pega a faca do Roland da bolsa, chega e coloca bem na garganta do Roland.